teve aqui muitos problemas do CSA. Primeiro foi o caso de racismo em relação ao Thomas Bastos. Uma torcedora, identificada como Gabriela, ontem nas arquibancadas do estádio Colosso da Lagoa, agrediu o Thomas Bastos aí de macaco durante uma cobrança de lateral, né? O assistente ouviu ela fazer emitir essas palavras contra o jogador do CSA. O árbitro parou o jogo por alguns minutos, né? Chamou a polícia militar, aliás, a brigada militar lá do Rio Grande do Sul, que identificou a torcedora, retirou a torcedora do estádio e o jogador do CSA depois fez o boletim de ocorrência lá em Erechim contra essa torcedora identificada como Gabriela, e o CSA vai aguardando aí os desdobramentos. O departamento jurídico do CSA também deve entrar em ação para tomar as providências e fazer com que essa torcedora seja punida de acordo com o que a lei manda. E o segundo caso, esse foi gravíssimo. Olha, Tony, a gente tem que entender o seguinte: o que aconteceu depois do jogo do CSA contra o Confiança, na quinta-feira da semana passada, foi uma verdadeira tragédia para o nosso futebol. É que o torcedor Pedro Lúcio, torcedor do CSA, ele estava, depois do jogo contra o Confiança, na semana passada, ele estava jantando, estava num churrasquinho, numa das ruas por trás do HGE, no bairro do Trapiche, próximo ao estádio de Pelé. Em um momento, chega um carro com uma moto, com vários marginais, identificados como torcedores de uma torcida organizada do CRB, e pegam o Pedro Lúcio, que não era membro de torcida organizada, era um torcedor comum, e matam ele a pauladas, Tony. Ele morreu por traumatismo craniano. A morte dele foi constatada hoje no HGE. O Pedro Lúcio, a família está abalada. É um caso que está repercutindo muito aqui em Maceió, no noticiário esportivo, inclusive. O CSA já emitiu nota de pesar, o CRB também emitiu uma nota de pesar. Amanhã, a diretoria do CSA vai ter uma reunião com a Polícia Militar e membros das torcidas organizadas para chegar numa situação, porque tá impossível ir para o campo de futebol. O cara, o jogo de futebol, não era membro de torcida organizada, era um torcedor comum. Inclusive, o filho do Pedro Lúcio, de 15 anos, ele é goleiro do time sub-17 do CRB, cara. Era justamente isso. Imagina como é que tá a família, Cardel, do cara. Era justamente isso que eu queria dizer. Abalada. Eu conheço o filho dele, o Pedro, aliás, o filho do Peu, que era conhecido como Peu. Eu vou mais além. Eu vou mais além. Você falou a golpes de pauladas. O laudo do Instituto Médico Legal diz que tem golpes de barra de ferros na cabeça e várias facadas na cabeça. O corpo o rosto do Peu ficou totalmente desfigurado, cara. Eu vi uma entrevista hoje da esposa dele, ela abalada, enfim, a rua que o fato aconteceu tem várias câmeras de segurança. Ela é tão abalada que ela disse o seguinte: se a polícia não solicitar, eu vou de casa em casa pedindo eu mesmo, nem que eu tenha que dar o que eu não tenho, dinheiro em relação para coisa isso aí. O filho do Peu, que é goleiro do Sub-17 CRB, era isso que eu iria falar. Eu conheci rapidamente o filho dele, não tenho contato nenhum. Sobrinho da minha esposa joga no CRB também, o Dalisson. E aí o que é que acontece? O Dalisson postou uma foto hoje sendo solidário ao parceiro dele lá, o companheiro dele de time, de base do CRB. E aí a gente conversando, eu fui no Dalisson conversar com o Dalisson, ele dizendo que isso que você me disse aí, que o pai não era de torcida organizada, não era torcedor de estar no meio lá do tumulto. Todos os jogos estavam no Rei Pelé, até viajava às vezes, inclusive, para ver o CSA jogar fora. Era um cara assim, parceirão, gentil, ajudava a todos. O menino de 16 anos de idade, cara, definiu o pai do companheiro assim. Ele era, me chama de Dudu, ele era, Dudu, amigo dos amigos. Tivesse 16 anos, disse isso. Disse que no CRB, a base do CRB tá toda abalada por causa do garoto, do filho dele que joga no CRB, a situação que o filho tá passando. Lamentável. Eu ouvi também uma entrevista hoje de um promotor do Ministério Público Estadual
diz que já está tomando as medidas cabíveis e eu acho que nós teremos posteriormente, depois desse crime do Peu, nós teremos posteriormente mais ações firmes em relação às torcidas organizadas. Já falam-se até em banir torcidas. Eu não acredito nisso, porque você bane as camisas, o uniforme. Isso é conversa fiada. Mas o vândalo, o maloqueiro, tá lá no meio ainda, continua. Mas eu acho que é preciso repensar em todos os aspectos, Alain. Eu concordo com você. O fato é, indiscutível. Sim, Felipe. Cardeal, Tony, e tem um adendo nessa história. Eu não sei se o Alain vai recordar. Em um momento do jogo, houve uma bomba que foi jogada de fora para dentro do estádio Rei Pelé. Não sei se você recorda, Alain. Eu mencionei isso na transmissão, porque, Exato, Felipe, a gente estava falando disso. No jogo CSA e Confiança, as torcidas organizadas do CSA e Confiança, elas são aliadas. Ou seja, por trás do estádio Rei Pelé, por trás do gol do placar eletrônico, que foi o barulho de uma bomba, certamente foi explodida por membros de alguma facção organizada do CRB. Né? A questão é o seguinte, gente. A gente tem que entender o seguinte. Existe no Brasil um mundo paralelo que é o PCC, como a gente já conhece, o primeiro comando da capital, que é a maior facção criminosa. Existem pequenas células dessas facções criminosas, de membros dessas facções infiltrados nessas torcidas organizadas. E não é só daqui não, é de vários clubes no Brasil. Então, essas laranjas podres que se infiltram nas torcidas organizadas acabam prejudicando, acabam utilizando dessas torcidas para fazer o quê? Pontos de drogas, pontos de armas, como já foi encontrado em sede de torcidas organizadas aqui em Maceió, armas, drogas. Então, o crime organizado, ele utiliza dessas torcidas organizadas para poder se infiltrar, para poder utilizar elas para realizar ações. E assim, esse crime que aconteceu, com certeza, é um dos crimes mais chocantes envolvendo o torcedor de violência aqui no estado de Alagoas. Um outro crime, eu vou recordar aqui rapidamente, em 2012, um torcedor do CRB foi assassinado na saída do estádio Rei Pelé, depois do jogo CRB e América de Natal. Na época eu estava estagiando, estava começando jornalismo, e estagiava na crônica esportiva, cobria esse jogo. O torcedor do CRB foi assassinado por um torcedor de uma facção organizada do América de Natal. Em 2017, esse membro da torcida organizada do América de Natal, que foi o autor do crime, ele foi depois assassinado, porque já tinha um histórico de envolvimento com drogas, com violências lá em Natal. Então, isso aí é apenas um dos problemas que nós temos na sociedade, que é a violência, que são as drogas. Agora, os clubes precisam tomar uma decisão mais emergente. O CSA e CRB cortam esse cordão umbilical que tem com as torcidas organizadas, ou os crimes, mais gente vai acabar morrendo. Ou vocês não lembram do que aconteceu no clássico, aliás, no dia que estava tendo o jogo CRB e Sergipe pela Copa do Nordeste, e estava tendo no mesmo horário uma festa da torcida organizada do CSA aqui no bairro do Jaraguá, e o torcedor do CRB teve o carro depredado. A gente falava, outros crimes vão acontecer, outros pais de família. Nós tivemos uma situação também, Alain, aqui na cidade de Arapiraca também, né? O carro do torcedor do Alvinegro foi depredado também, agora do jogo contra o Asa e CRB também, né? Teve isso aí também. Com teve depredação também, né? Ô, Tony, e os clubes precisam ser os principais responsáveis. Ah, mas é muito mais fácil, Tony. Sabe por quê? Para os clubes chegar e dizer, a polícia vai investigar, o Ministério Público vai entrar em ação, vamos fazer campanha contra a violência. Irmão, isso é enxugar gelo. Ou você corta a relação com as organizadas, ou mais gente vai continuar morrendo. Só quando isso vai começar a parar, quando morrer um filho de um presidente, um filho de um dirigente, um filho de um promotor, entendeu? O grande problema em relação a essa questão, sabe? Pois não, Felipe, pode falar, Felipe. Pode falar. É rapidinho, Clevânio. Eu acho que a relação dos clubes com a torcida organizada, ela se dá de forma um pouco promíscua mesmo.
Mas eu acredito que a relação cortada, ela mesmo sendo necessária, ela não vai resolver o problema. Porque isso é um caso de segurança pública e o clube não tem ingerência sobre isso. Aí talvez quando o Ministério Público, as polícias, né, militar e civil, quando o Estado, de certa forma, tiver competência para ir atrás dos CPFs e não das camisas, né, do CNPJ da torcida, é quando a gente vai começar a ter esse problema resolvido. Não adianta nada o clube... Eu até entendo, passa uma mensagem ele passa, o clube cortando esse tipo de relação com a torcida que é violenta, ou com os torcedores que são violentos. Mas o problema só será resolvido quando o Estado intervir. Infelizmente, os clubes e essa ação de cortar esse cordão umbilical, como você falou, esse ato não vai, por si só, resolver o problema da violência, que é crônico, que é um problema de educação, é um problema de segurança pública, é um problema econômico, é um problema social. Então, é algo ainda mais profundo. Mas alguma coisa tem que ser feita e eu acho que os clubes deveriam dar esse pontapé inicial, cortando, de fato, essa relação que tem com essas torcidas. Vai lá, Clevante. Olha, comungo do pensamento seu, Felipe, do Cardeal aqui, também do Alan, dentro desse tema. Mas, sabe, cara, a gente vem discutindo isso há tanto tempo que as autoridades precisam fazer alguma coisa, que os clubes precisam fazer alguma coisa para acabar com essa violência. O Peu, lamentavelmente, não será o último torcedor a morrer dessa forma, por marginais que se acham no direito de tirar a vida de qualquer pessoa que veste uma camisa. O cara toca uma camisa branca, o outro veste a camisa azul, vamos matar o cara porque o cara veste camisa azul, do clube que é azul, o vermelho da mesma forma, o preto, enfim. Peraí, meu irmão, o futebol não cabe isso. Sabe quando vai acabar isso? Quando as autoridades brasileiras começarem a olhar para isso com mais carinho. Para começar lá em Brasília, com leis que sejam severas, que coloquem esses marginais na cadeia. Porque você punir clube de futebol é muito bom. Agora tem que punir os marginais que mataram. Não é clube de futebol que tem que ser punido, não. Que o clube não mandou esses marginais matarem o cara, não, lá. A polícia, a justiça tem que ir atrás desses bandidos e banir esses caras. Banir do futebol. Tem que acontecer como aconteceu lá na Inglaterra com os hooligans, né? Hooligans? Os hooligans lá. Você que já teve uma passagem lá, você sabe. Eu não. Acabaram com os caras lá. Era assim o pior. Porque lá existem leis que são cumpridas e cumpridas no rigor mesmo. Se o cara comete qualquer ato infracional dentro de campo, toda vez que o clube dele jogar, pode ser onde for, ele vai ser recolhido. E só sai quando o time acabar de jogar. Mas aqui no Brasil, ninguém faz isso. Não tem um de coragem que tenha essa competência para acabar com essa bandidagem que tem torcida organizada no Brasil. E não só aqui não. O Corinthians está lá, a prova disso. O treinador é contratado, só contrata quem eles querem. Os caras foram lá invadir a sede do Corinthians sábado, pedindo satisfação. E os jornalistas, os caras no rádio, na televisão lá, dizendo, o torcedor tá certo, é participação. Peraí, meu irmão. O torcedor tem que invadir local. Aconteceu lá no Atlético Paranaense, no Figueirense, outro tempo lá, os caras invadiram lá, quebraram tudo, bateram em gente, mataram o torcedor do Santa Cruz, do Palmeiras, lá em Recife, no jogo com o Santa Cruz, arrancaram um vaso sanitário, jogaram na cabeça do cara. Foi punido quem? Ninguém. Então, quantas pessoas mais precisam morrer para que nossas autoridades tomem providência dessa questão? Só quando morrer um dirigente ou um filho de dirigente. Aí a coisa pode ser resolvida. Assassinado, aí a gente pode ser que mude. Eu acho assim, só para terminar minha participação nisso, se o brasileiro tivesse metade da vontade de cobrar o político que votou, da forma que cobra o treinador de futebol e o jogador que perdeu o gol, esse país seria muito melhor do que ele é.
Verdade. Só nesse final do programa, já para dizer que o caso que o Tony trouxe, que o carro do torcedor do Asa foi todo, enfim, recebeu pedrada, arriscado, depedrada, enfim. Nesse mesmo dia, teve um torcedor do Asa também que foi extremamente agredido, cara. Por pouco não morreu. Exatamente, por pouco não morreu também. Então precisa acabar com isso. Tem que ser solucionado o problema. Como só as autoridades sabem, e nós sabemos, lógico, mas as autoridades têm que tomar providência.